enxergando o invisível. Como é que a gente enxerga o invisível? Como é que a gente vai enxergar aquilo que não é possível ver? Mas a palavra de Deus nos chama, nos convoca a justamente fixar o nosso olhar naquilo que não se vê. E eu quero desafiar você a fazer isso, a desejar isso, a enxergar o invisível, a enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não podem enxergar, a enxergar com os seus olhos novos, os olhos espirituais. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, e deixa ela aberta. Acessa a sua Bíblia aí no 2 Coríntios, capítulo 4, e deixa ela aberta. Se você está em casa, abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo 4, pensando nesse tema, enxergando o invisível. A gente poder entender como a gente pode desenvolver uma visão espiritual, uma visão que consegue enxergar aquilo que os olhos naturais não podem enxergar. O último verso desse capítulo 4, verso 18, diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então onde é que a gente deve fixar o nosso olhar? Naquilo que não se vê, não naquilo que está à nossa vista natural, não aquilo que a gente pode contemplar, mas a gente deve fixar o nosso olhar, fixar os nossos olhos naquilo que não é possível enxergar com os nossos olhos naturais. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Como discípulos de Jesus Cristo, nós fomos salvos, meus irmãos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, e a gente não pode deixar de compartilhar o que nós temos experimentado dessa nova vida que temos recebido do Senhor. Nós fomos salvos pela graça, nós experimentamos uma vida nova, nós temos a garantia de adentrar os portões celestiais quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós temos a garantia de uma vida eterna com Cristo, com Deus para todo sempre na eternidade, uma vida perfeita, e nós não podemos deixar de anunciar, de proclamar, de compartilhar isso com aqueles que não têm a salvação. Nós precisamos de nos empenhar em cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu, que é fazer discípulo. Se você não está fazendo um discípulo, sabe o que isso significa? Você está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando sua vida nesse mundo. E ela passa rápido, muito rápido. Todos nós temos uma convocação, fomos chamados, comissionados, capacitados e enviados a esse mundo para fazer discípulos. E essas pessoas estão perto da gente o tempo todo. Em todo lugar que a gente está, essas pessoas estão próximas de nós. Pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que estão condenadas a uma eternidade de tormento, longe de Deus para todo sempre. Estou sendo bem redundante para você poder entender, uma eternidade para todo sempre. Para a gente poder entender que essas pessoas precisam ouvir de você, de mim, de nós que experimentamos a nova vida, que experimentamos o novo nascimento, que temos a certeza de que vamos para o céu por causa de Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós, que isso está acessível a todo ser humano, ao pior dos seres humanos. Se ele crer em Jesus Cristo, se ele entregar seu coração a Jesus, se ele abandonar o mundo, se ele adentrar a porta estreita, ele vai chegar no céu por causa de Jesus Cristo, e nós devemos anunciar, proclamar isso e ensinar essas pessoas a ouvirem a voz do Senhor, a ensinar essas pessoas a obedecerem a palavra de Deus. Nós temos esse compromisso. Porém, meu amado irmão, nós estamos no mundo. Nós não estamos no céu. Sabe o que isso significa? Não é aqui a nossa casa, a palavra de Deus diz para a gente isso. Aqui é o nosso campo de trabalho, ou como hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso, aqui é o nosso campo de guerra, de batalha. Nós não estamos aqui para outra coisa que não seja para lutar, para guerrear contra o inferno, contra Satanás, contra os seus demônios, para libertar vidas do inferno. É para isso que você está aqui.
Se você entregou seu coração a Jesus Cristo, nasceu de novo para uma vida nova, você foi comissionado para falar de Jesus Cristo o tempo todo, para testemunhar de Jesus Cristo a todas as pessoas, porque elas estão condenadas ao inferno, e para isso você vai ter que enfrentar o inferno. Essa é a verdade. Desde que eu aceitei Jesus Cristo, aos 15 anos de idade, há pouco tempo atrás, desde que eu aceitei Jesus Cristo, sofro perseguições por causa do Evangelho. Vivo tribulações por causa do Evangelho. Se você quer aceitar Jesus Cristo e ter uma vida de paz com esse mundo, você não entendeu nada sobre o que é seguir Jesus, o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Se você entende que aceitar Jesus Cristo, tudo na sua vida vai ser um mar de rosas, você não entendeu nada sobre o convite que Jesus Cristo te fez, você não entendeu nada sobre a missão que você recebeu, você não entendeu nada sobre o reino de Deus, você não entendeu nada sobre o que Deus quer fazer nesse mundo. Aceitar Jesus Cristo não é um convite para uma colônia de férias. Aceitar Jesus Cristo é um convite para enfrentar Satanás e o inferno inteiro. Desde que eu me converti, meu amado irmão, eu enfrento perseguições, lutas, tribulações o tempo todo. A primeira perseguição que eu enfrentei, quando cheguei em casa, disse para meu pai: me converti, agora eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu confessei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele olhou para mim e falou: você é a decepção da minha vida. Foi isso que meu pai disse para mim: você é a decepção da minha vida. E disse mais, meu irmão, ele falou assim: se eu te pegar lendo Bíblia dentro de casa, eu vou te dar uma surra de deixar você caído. Meu pai nunca tinha dito para mim que ia me bater, nunca tinha encostado a mão em mim como nunca encostou. Meu pai nunca me bateu. E ele disse para mim que ia me espancar se me visse lendo a Bíblia. Por todos os caminhos que eu passei até então, no meu serviço, na escola, onde eu passei, na vizinhança, eu fui perseguido, vivi tribulações, simplesmente porque testemunhei de Jesus Cristo às pessoas. O que nós vamos esperar desse mundo que não seja isso, meu irmão? Esse mundo está em trevas, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a luz do Evangelho de Cristo. Esse mundo está dominado pelo inferno, por Satanás, escravizado por ele e é usado por ele para perseguir os cristãos, para perseguir os crentes. O que nós podemos esperar desse mundo que não sejam lutas, tribulações, perseguições, angústias, dores, sofrimentos? Sempre nós vamos ter que enfrentar lutas para cumprir a vontade de Deus. É isso que eu preciso entender. Contudo, essas tribulações e sofrimentos desse mundo não devem de forma nenhuma nos desanimar, nos parar, nos deter, nos fazer retroceder, nos impedir de cumprir a missão que Jesus Cristo nos comissionou para fazer. Muito pelo contrário, meu irmão. Todas as vezes que nos vermos apertados de todos os lados, que nos vermos perseguidos, que nos virmos sendo atribulados, sofrendo por causa de Jesus Cristo, isso deve nos fazer continuar a obra que Ele confiou a cada um de nós. Há um preço a ser pago para testemunhar de Jesus Cristo, esse preço deve ser pago com muita alegria, porque nós somos dignos de sofrer por causa de Jesus Cristo, isso deve nos alegrar. Sofrer por Jesus Cristo deve ser um motivo de muita alegria. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo frutífero? Vou fazer a pergunta de novo para ver se você responde alguma coisa. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo frutífero? Vou fazer a pergunta de novo para ver se você consegue entender a pergunta. A pergunta está muito difícil de ser entendida, então vou repetir. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo frutífero? Então, meu irmão, se prepara. Porque esse mundo vai se levantar contra você, o inferno vai se levantar contra você. As lutas vão bater a sua porta, mas elas não devem desanimar você de cumprir o chamado de Deus. O Espírito de Deus é contigo para fazer você um discípulo de Jesus Cristo que produz, que faz discípulos, que cumpre o seu propósito nesse mundo. Então prepare-se, meu irmão, para ser provado.
e sendo provado para ser apto, para que Deus possa usar você para salvar muitas vidas. Vou fazer mais uma pergunta para você e quero ouvir um amém bem pentecostal. Sabe qual é o amém pentecostal? Treina aí, como é que é o amém pentecostal? Não sabe. Vamos ver se a gente aprende hoje como é que é o amém pentecostal. Você quer ver toda a sua família rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo? Amém. Começamos a aprender um amém pentecostal. Meu irmão, acredita nisso. Mas para isso você tem que entender que você vai enfrentar grandes tribulações na sua vida. Você vai enfrentar muitas perseguições na sua vida. Porque você vai ter que enfrentar o inferno para tirar sua família das garras de Satanás. Você está disposto a fazer isso? Amém, irmãos? Vamos salvar a nossa casa. Está disposto a salvar sua vizinhança? Está disposto a salvar seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola? Está disposto a converter seus inimigos a Cristo? Amém, irmãos? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é que o poder do Evangelho não é nosso. O poder do Evangelho é de Deus. Olha o que o verso 7 desse capítulo 4 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Primeira coisa que eu preciso entender para poder compartilhar com as pessoas o genuíno evangelho que muda a vida, que muda a história das pessoas, meu irmão, é que o poder não é meu. O vaso de barro aí somos nós, sou eu, é você, é o vaso de barro. O tesouro nesse vaso de barro é o poder do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o poder que excede todo o poder capaz de transformar o pior dos seres humanos num homem santo, manso, pacífico, amoroso, num filho de Deus. O poder do Evangelho é de Deus, não é meu. Muitas pessoas pensam que o poder do Evangelho é delas. E pensam que podem, pela persuasão, pela sua capacidade de convencimento, mudar a direção, mudar a vida de alguém. Nós não mudamos ninguém, nós não fazemos nada, nós não somos capazes de mover ninguém da sua direção, do seu caminho. Mas o poder de Deus é mais do que suficiente para destruir qualquer cadeia, qualquer prisão que esteja aprisionando qualquer pessoa. Creia nisso. Quando você olhar para as pessoas ao seu redor, meu irmão, olhe para a vida delas e creia que esse tesouro que está em você, esse vaso, um vaso de barro, mas tem um tesouro poderoso na sua vida. Esse tesouro, o poder do Evangelho, é suficiente, é mais do que suficiente para libertar essa pessoa da escravidão. Quando eu entender que o que precisa chamar a atenção não sou eu, mas o Cristo que habita em mim na pessoa do Espírito Santo, esse vaso de barro passa a ser um vaso útil ao Senhor. Nós somos barro. Nós somos pó com um pouquinho de água misturada. É isso que a gente é isso que a gente precisa entender. Quanto mais eu entendo que eu não sou nada, que eu não tenho condições nenhuma de levar ninguém a lugar nenhum, mas que aquele que habita em mim, aquele que está em mim, é o próprio Deus, é o poder de Deus, para transformar qualquer pessoa, que não há ninguém que possa resistir ao poder de Deus e possa resistir ao amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo. Deus faz a gente ser útil. Se você quer ser útil, meu amado, seja um vaso de barro. Então, deixe Deus quebrar você. Deixe Deus moer você. Para modelar você de novo e fazer o barro um vaso novo.
um vaso útil nas mãos do Senhor. Deixe Deus transformar você no vaso de barro que Ele quer que você seja. Humilhe-se diante do Senhor e clame a Ele. Faça aquela antiga oração que a gente fazia quando cantava aquela música antiga, Vaso Novo. Conhece essa música? Com ardor no coração, meu irmão. Faça a sua oração com ardor no seu coração. Diga: Senhor, quebra a minha vida. Me faz de novo. Quebra a minha arrogância, a minha prepotência. Me faz esse vaso de barro que não tem valor nenhum, a não ser o tesouro que está nele, que é o teu poder, que é a tua presença. Faz essa oração ao Senhor, meu irmão, todos os dias, antes de você dar a primeira palavra, antes de você colocar o seu pé no chão, antes de você fazer a primeira tarefa, antes de você cumprir sua primeira responsabilidade. Se apresente diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu não passo de um vaso, mas o teu poder, a tua presença, o tesouro do Evangelho está em mim. Eu quero ser esse vaso útil em tuas mãos. Quebra a minha vida. Temos esse tesouro para oferecer a todo ser humano que não conhece Jesus. Está em nós esse tesouro, mas eu preciso entender que sou apenas barro, que não tenho valor nenhum, que não posso nada, que não sou nada, que aquele que está em mim é que é, aquele que está em mim é que pode. É o Espírito de Deus que está em nós, que habita, aquele que nasceu de novo, que pode convencer o pecador, que é um pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa se entregar a Jesus Cristo. Não eu não posso convencer ninguém, eu não tenho poder nenhum, eu não posso fazer nada. Seja um vaso de barro, quebrantado nas mãos do Senhor. Humilhe-se. Não somos nada, não temos nada, senão nos humilharmos debaixo dessa potente mão de Deus. A palavra de Deus nos exorta, meus irmãos, a nos humilharmos. Em Tiago 4, no verso de 6 a 10, a palavra de Deus diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente duvidosa, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quanto mais eu me humilhar diante do Senhor, quanto mais eu me reconhecer como vaso de barro, quanto mais eu me reconhecer como incompetente, incapaz, impotente diante das adversidades, diante dessa missão de cumprir o ID de Jesus Cristo, mais estarei útil nas mãos do Senhor, mais Deus vai poder me usar. Não reclame quando Deus começar a moer você. Você respondeu que quer ver sua família salva aos pés do Senhor, então não reclame quando Deus começar a moer você. Se alegre porque Ele está quebrando você para fazer um vaso novo, um vaso útil a Ele, um vaso onde o teu poder não aparece, onde você não aparece, onde Cristo aparece em você, onde a luz de Cristo brilha em você. Quando Ele começar a moer você, fique feliz, porque Ele está santificando você, porque Ele está tratando a sua vida para poder usar você. A gente só cumpre a missão que a gente recebeu do Senhor se a gente entende isso. Se antes de eu abrir minha boca eu entender que eu não tenho nada para dizer, que quem tem que falar é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que fala. Mas se eu pensar que sou um vaso bonito, um vaso de porcelana chinesa, um vaso caríssimo, se eu pensar que eu sou o importante, que eu sou o tesouro, eu vou abrir minha boca e tudo que eu falar vai ser de mim mesmo, vai ser para minha exaltação, para minha glória. Não tem poder nisso, não tem poder de Deus nisso, ninguém se converte, vidas não se salvam. Humilhe-se, torne a sua oração diária: Senhor, quebra a minha vida, me faz de novo, para que eu possa ser útil ao Senhor, para eu ver minha família salva, meus amigos salvos, meus colegas de trabalho, minha vizinhança, até aqueles que me perseguem, eu quero vê-los convertidos. Se humilhe, meu irmão, se humilhe.
Eu preciso fixar meus olhos, como a gente está entendendo. Eu preciso fixar os meus olhos naquilo que não é possível enxergar, naquilo que não se vê. Não é no que se vê que eu tenho que fixar meus olhos, é naquilo que não se vê. Para a gente poder entender isso, Paulo vai fazer uma lista de 4 situações ou 4 coisas que envolvem a nossa vida diariamente. Vai ser esclarecedor para a gente conseguir compreender. Ele vai fazer uma lista de 4 coisas que são transitórias, que são temporais, as quais a gente não pode fixar os olhos nela. De forma alguma a gente pode fixar os olhos nela. E em comparação a essa lista de 4 coisas que são transitórias, que a gente deve desviar o olhar delas, não dar tanta atenção a elas, ele compara com elas uma lista de coisas que são eternas. 4 coisas que são eternas. É como se Paulo estivesse escrevendo num quadro. De um lado ele coloca aquilo que é transitório, do outro ele coloca aquilo que é eterno e diz: olha para isso aqui, para o que é eterno. Fixe seus olhos no que é eterno, não fixe os seus olhos naquilo que é transitório, naquilo que é temporal. Então a gente precisa entender o que é transitório, entender o que é eterno, para no meio da tribulação, da nossa luta, das perseguições que a gente enfrentar por causa do Evangelho, por causa da missão que recebemos, por causa do compromisso que a gente assumiu hoje aqui, de salvar nossa família, de salvar nossos amigos e até nossos inimigos, a gente olhe para aquilo que é eterno e não para aquilo que é transitório. Versos de 8 a 10 aí diz assim, ó: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo está falando das coisas que são transitórias, daquilo que nós devemos desviar o olhar para colocar o nosso olhar naquilo que é eterno, naquilo que vai sustentar a nossa fé, sustentar a nossa determinação de cumprir a missão que fomos comissionados a fazer. De um lado, meu amado, está aquilo que eu tenho que desviar meu olhar, do outro está aquilo que eu tenho que fixar o meu olhar. Se você se colocar nas mãos do Senhor e fizer essa oração com sinceridade hoje e todos os dias da sua vida e disser: Senhor, eu quero ser esse vaso de barro, humilde, sem valor, mas que carrega o poderoso tesouro do teu Evangelho que transforma a vida de qualquer um que crê nele. Você vai enfrentar com toda certeza, meu irmão, pressão. Você vai enfrentar com toda certeza, meu irmão, situações que vão te deixar perplexos. Você vai enfrentar com toda certeza, meu irmão, perseguições terríveis na sua vida. E você vai ser abatido algumas vezes. Mas isso não importa. Isso faz parte dessa batalha que nós estamos enfrentando nesse mundo. Se eu disser para o Senhor: Senhor, quebra a minha vida, me transforma nesse vaso de barro sem valor que contém o poder de Deus para a transformação das pessoas, usa a minha vida para a salvação da minha casa, usa a minha vida para a salvação dos meus amigos, dos meus vizinhos e todas as pessoas que o Senhor quiser colocar na minha vida. Sabe o que Deus vai fazer contigo, meu irmão? Vai colocar você lá no fronte da batalha, vai colocar você cara a cara com Satanás. É isso que Ele vai fazer contigo. É isso que Deus vai fazer contigo. E Ele está dizendo: não olha para as circunstâncias da sua vida, daquilo que é temporal, daquilo que se você está vendo, que os seus olhos humanos podem contemplar. Olha para aquilo que é eterno, fixe seus olhos naquilo, se agarre nisso, para eu usar sua vida. A intenção da palavra de Deus aqui não é de forma nenhuma que a gente se amedronte diante daquilo que a gente vai ter que enfrentar para ser usado por Deus como esse vaso de barro que contém esse poder de Deus. Muito pelo contrário, não é desanimar a gente, não é amedrontar a gente, não é fazer a gente retroceder, nem tão pouco fazer a gente desistir da fé. Muito pelo contrário, meu irmão, a intenção aqui é que a gente aprenda a enxergar aquilo
que os nossos olhos naturais não são capazes de ver, e vivamos experiências extraordinárias com Deus, e sejamos um vaso útil nas mãos de Deus para a transformação das pessoas. Deus quer capacitar você, treinar você, abençoar a sua vida, santificar você, preparar você para as batalhas, para conduzir você às vitórias. Primeira palavra que Paulo usa aí, que Paulo mostra para a gente, é que nós seremos de todos os lados pressionados. Mas ele diz, apesar de nós sermos pressionados de todos os lados, nós não vamos desanimar, nós não desanimamos. Pressionados de todos os lados, cercado pelo inimigo, pelos inimigos, e tão pressionados que a gente chega a estar apertado, tão apertado que a gente perde até o ar, a gente não consegue nem se mexer de tanta pressão que a gente sofre, em todas as áreas da nossa vida, porque o inimigo se levanta contra a gente, porque a nossa carne se levanta contra a gente, porque esse mundo se levanta contra a gente, para tentar fazer com que a gente desista de ser um vaso de barro, que contém o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É mais ou menos assim, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro. Eu pegava um trem às 6 da manhã na estação lá de casa. 6 da manhã, pegava um trem, e o trem era muito apertado. Vocês não têm ideia. Convido vocês a fazer um tour pelo Rio de Janeiro e pegar um trem do subúrbio para o centro da cidade, nesse horário, às 6 da manhã, para você poder ter ideia do que é entrar num trem apertado. Você acha que o trem, que é chamado de metrô em Belo Horizonte, está cheio? Você não tem ideia do que é um trem cheio. E eu me sentia exatamente assim, eu não conseguia me mexer, eu entrava e não conseguia me mexer. Por algumas vezes, minha perna ficava um pouco torta, eu tentava ajeitar, e quando eu levantava o pé para tentar colocar no lugar, não tinha mais lugar para colocar o pé, eu tinha que ir na viagem com um pé só. Era tão apertado esse trem, que uma vez eu desmaiei, fiquei tão sufocado, tão apertado lá dentro, que eu desmaiei dentro do trem. Com 15 anos de idade, eu desmaiei, de tão apertado. É mais ou menos isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando você se colocar nas mãos de Deus e disser para Ele, fizer essa poderosa oração, dizendo para Ele: Senhor, eu quero ser esse vaso de barro, então quebra a minha vida, moe a minha vida, eu quero ser esse vaso sem valor nas Tuas mãos, para a salvação do perdido, Senhor. Você vai enfrentar tanta luta na sua vida, que vai ter momentos que você vai se sentir todo exprimido. Todo exprimido. Mas Ele está falando: não olhe para isso. Não se preocupe com isso, não fique seu olhar nisso, nessas coisas. Não desanime. Isso é para te desanimar, então abra os seus olhos e enxergue aquilo que você não está vendo. Enxergue aquilo que você não consegue enxergar com os seus olhos naturais. Deus é contigo, o Espírito de Deus habita em você, o Espírito Santo está contigo para conduzir sua vida nessa missão. Então confie nele, confie no Senhor. Por isso, apesar de estarmos pressionados de todos os lados, nós não desanimamos, porque a gente pode enxergar o Senhor conosco. Jesus Cristo prometeu isso para a gente, e tem cumprido fielmente: eu estarei com você até o último dia, até o final dos séculos eu estou contigo. Então olhe para Cristo, meu irmão, olhe para aquilo que seus olhos naturais não podem enxergar, mas os espirituais podem. Se você tem olhos espirituais e podem enxergar a presença do Senhor contigo, olhe para o Senhor. E a presença do Espírito na sua vida é mais do que suficiente, não só para você não sucumbir a essas pressões, mas para você vencer, para você ser útil ao Senhor e salvar vidas. Então, quando você começar a fixar os olhos no trem lotado, no aperto, nos inimigos te cercando, nas dificuldades que você está enfrentando, porque simplesmente você se colocou diante de Deus e disse: Senhor, eu quero ser útil. E Ele te colocou lá no fronte, na frente de batalha. Você tira os olhos das pressões dessa vida e coloca os olhos em Cristo, que é contigo, Todo-Poderoso. Ele vai conduzir sua vida em vitória. Creia nisso. A segunda palavra que Paulo usa, ele está dizendo que, continuando nessa lista, ele está dizendo que
Existem ocasiões que a gente vai ficar perplexo, mas não desesperado. Existem ocasiões que as lutas vão ser tão grandes, tão imensas na nossa vida, meu irmão, que a gente vai se sentir desnorteado. Que a gente vai olhar para a circunstância, para a situação e falar assim: não vejo saída. São tão grandes os meus problemas, tão grandes as minhas lutas, que não tem saída, não tem como vencê-las. Isso é estar perplexo diante das circunstâncias que nos encontramos nesse mundo. Isso é estar desnorteado, sem direção, sem resposta. É como se você se sentisse completamente perdido, sem saber que direção tomar. A ideia aqui, meu irmão, é que mesmo quando a gente se sente assim, a gente pode não se desesperar. Porque a gente, apesar de estar cercado pelos nossos inimigos, os nossos olhos podem se fixar naquilo que é eterno. Deus o ama, e isso é imutável. Fixe seus olhos nisso. Você é um salvo, isso é imutável. Fixe seus olhos nisso. O Senhor está contigo, fixe seus olhos nisso. As promessas de Deus são eternas, são cumpridas, Ele é fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele sustenta, Ele cuida, Ele abençoa. Fixe seus olhos nisso. Apesar de você se ver sem saída, a palavra de Deus diz que no tempo certo, no momento certo, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a saída. Então, confie no Senhor, fixe seus olhos naquilo que você não pode enxergar, mas naquilo que você pode ver com os olhos espirituais. Quando Israel foi libertado do Egito, ele caminhou pelo deserto e Deus colocou ele diante do Mar Vermelho, e Faraó saiu atrás. Depois de um certo tempo, Faraó se arrepende de ter liberado aquele povo e sai atrás daquele povo para destruir o povo. E quando ele alcança Israel está de frente do Mar Vermelho, num beco sem saída, não tem escapatória, não tem para onde ir, não tem para onde olhar, não tem para onde fugir. Ele olha para o exército de Faraó, grande, poderoso, vindo contra ele, ele treme de medo. Ficou perplexo diante da situação, diante das circunstâncias, ele tremeu de medo. Moisés foi para Deus clamando: Senhor, o que eu vou fazer? Porque o povo começou a pressionar Moisés. Deus virou para Moisés e diz: ordena o povo que marche, diz para esse povo marchar, levanta o seu cajado, toca o seu cajado no mar. O mar se abre, o povo passa a pé, seco, e o exército, poderoso exército de Faraó, é destruído. Deus dá o escape. Se agarre nisso. Não fique fixando o seu olhar nas circunstâncias que causam perplexidade, que faz seu queixo cair, que faz você se sentir desnorteado. Você não tem a solução, não tem a resposta, não tem a saída, mas aquele que te guia tem. Aquele que está contigo tem, aquele que prometeu cumpre. O mar vai se abrir. Vamos prosseguir, no verso 9 ele coloca mais duas palavras, a primeira dela é perseguidos. Perseguidos, meu amado, mas não abandonados. É lógico que quando a gente se apresenta a Deus como um vaso de barro que quer ser útil nas mãos dele, e ele começa a trabalhar a nossa vida, ele coloca a gente na frente de batalha para a gente enfrentar Satanás. É lógico que o exército se levanta, o inimigo se levanta, Satanás convoca os seus soldados e envia contra a gente para perseguir a vida da gente. Então, espere perseguições, irmãos. Espere perseguição nessa luta. Como eu já disse, desde o primeiro dia que eu me converti até o dia de hoje, eu sofro perseguições por simplesmente pregar o Evangelho, por simplesmente testemunhar de Jesus, por simplesmente ser luz para esse mundo. Esse mundo é trevas. Ele está em trevas, escravizado pelas trevas, ele odeia a luz, ele odeia a gente, ele persegue a gente. Mas apesar das perseguições, meu amado, a gente não é jamais abandonado. É isso que eu preciso de me agarrar, é nessa palavra que eu preciso entender. Jesus Cristo está comigo, Ele nunca nos deixa sozinhos. A gente atravessa o vale, mas Ele está com a gente. A noite está escura, mas Ele está conosco.
O Senhor está presente contigo o tempo todo, Ele não te abandona. Satanás quer que você pense que está abandonado, que ele não está te ouvindo, que ele te abandonou, que você está sendo perseguido, que você está só, mas Ele não nos abandona. Elias, depois de ter matado os 850 profetas, de ter feito fazer chover fogo do céu, de ter mandado parar de chover e a chuva parou, depois de 3 anos e meio ele manda chover e a chuva chove, ele ora e desce a chuva. Depois de todos esses milagres, ele se desgasta, se cansa, corre, se afasta, vai procurar um lugar ermo, se enfia dentro de uma caverna, mas o Senhor vai atrás dele, o busca, manda ele sair da caverna, diz: aí não é teu lugar, sai daí, vem para cá. Deus não abandona a gente nunca, Cristo não abandona a gente nunca, o Espírito que foi nos dado é conosco para sempre, Ele não abandona a gente nunca. Como Paulo escreveu a Timóteo na sua 2ª carta, de fato, todo aquele que quer viver piamente o Evangelho, que quer cumprir a vontade de Deus, padece perseguições, mas meu irmão, nós não estamos abandonados. Quando você vê as perseguições, os inimigos se multiplicarem, virem contra você, você se lembra disso, fixa os seus olhos, se agarra naquilo que é eterno. Deus não nos abandona. Como disse ele através do profeta Isaías: ainda que a tua mãe venha se esquecer de você, eu jamais me esqueço de ti. Ele gravou o teu nome na palma da mão dele, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Você não está sozinho, se agarre nisso. Se você quiser ser útil ao Senhor, meu irmão, tenha certeza que o diabo vai se levantar contra você, vai te perseguir, que esse mundo vai se levantar contra você, vai te perseguir, que você vai ser perseguido em casa, como eu fui, que você vai ser perseguido no serviço, que você vai ser perseguido na rua, que você vai ser perseguido até na igreja, você vai ser perseguido. Tenha certeza disso. Mas o Senhor está contigo, Ele jamais te abandona. E a última palavra que Paulo lista aí, meus irmãos, opa, errei, dei spoiler aí, a última palavra que Paulo lista aí, é que a gente pode ser até abatido, mas não destruído. Na guerra, meu irmão, a gente pode ser abatido, a gente pode cair, a gente pode tomar um tiro, a gente pode ser alvejado, e acontece isso. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós não acertamos tudo, nós erramos, nós vacilamos, nós caímos. Mas o que eu não posso é permanecer caído. Quando eu cair, eu preciso me lembrar e fixar meus olhos naquilo que é eterno. Eu sou um filho de Deus, eu fui salvo por Jesus Cristo, eu sou a habitação do Espírito dele, eu sou esse vaso de barro. O chão não é o meu lugar, o pecado não é o meu lugar, as trevas não é o meu lugar, a escravidão não é o meu lugar, então eu levanto. Miqueias 7:8 tem uma palavra de Deus extraordinária para a gente, falando do povo de Israel, diz assim: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. A gente está nesse mundo mergulhado em trevas, escravizado pelo pecado, mas aqui não é o nosso lugar. Cair faz parte da nossa natureza pecaminosa, e a gente vai tropeçar, vai cair, a gente vai vacilar por vezes, a gente vai ser abatido, o inimigo vai lograr êxito contra a nossa vida, a gente vai cair numa armadilha dele, mas é só olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. A mão do Senhor está estendida para nos colocar de pé de novo, porque tem uma batalha para ser travada. Não fica caído. Você pode ser abatido, mas não destruído. Você foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi feito uma nova criatura. A tua salvação está garantida pelo que Jesus já fez por você. Não fica prostrado. Não é o teu lugar. Não somos perfeitos, meus irmãos. Nós vamos cair. Mas eu devo me lembrar que ali não é o meu lugar. A gente precisa fazer como o salmista fez no Salmo 42. Ele brigou com ele brigou com a alma dele, ele gritou com a alma dele e disse: por que você está abatido, a minha alma?
Por que você está perturbada dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quando você cair, meu irmão, lembra disso, você tem um advogado, Jesus Cristo justo, que está à direita de Deus, intercedendo por você, lutando, defendendo você, defendendo a tua causa, dizendo: eu morri por ele. A mão de Deus está estendida para te levantar. Levanta desse lugar, sai desse estado, porque o teu lugar é como um vaso de barro útil nas mãos do Senhor, contendo o poder de Deus para a salvação das pessoas. O que importa, meu irmão, é que Cristo já venceu a sua luta. Então, ainda que você seja abatido nessa luta, ainda que você vacile, ainda que você dê um mole, seja surpreendido por uma armadilha e caia nela, lembre-se que você é um filho de Deus. A mão do Senhor está estendida. Como Pedro, que estava andando sobre as águas, de repente prestou atenção no vento forte, no mar turbulento, nas ondas batendo, ele começa a afundar, ele grita por socorro, ele clama por socorro, e a mão do Senhor Jesus o tira daquele, o coloca de pé de novo. Tudo isso, meu irmão, que a gente passa porque a gente está em guerra. É isso que a gente precisa entender. Estamos em guerra contra esse mundo. Tudo que a gente passa, a gente está em guerra. E todas essas tribulações que a gente vive, meu amado, essas pressões, essa perplexidade das circunstâncias que a gente se encontra, essas perseguições que a gente sofre, até as quedas que a gente amarga, meu irmão, todas essas coisas são para Deus usar em nosso favor, nos moldar nesse vaso de barro, abençoar a nossa vida para nos tornar úteis ao Senhor, essas marcas da guerra. Por isso, nós trazemos no corpo essas marcas dessa morte, essas marcas dessa batalha, essas marcas dessa luta. Por isso a gente traz isso no corpo. E essas marcas da nossa trajetória, das perseguições que sofremos, das lutas, das perplexidades que vivemos, das quedas que tomamos, essas marcas têm que servir para o nosso aperfeiçoamento, para que Deus possa nos usar ainda com mais graça, ainda com mais poder na obra que Ele tem realizado nesse mundo. Que isso tudo sirva para a nossa santificação. Mas o nosso assunto é que a gente precisa aprender a enxergar o que não é possível enxergar com os olhos naturais. É isso que a gente precisa. A gente viu que tem coisas que são transitórias e a gente deve deixar isso de lado e fixar os nossos olhos naquilo que são eterno, naquilo que é eterno, para que a gente possa perseguir a missão. Para ajudar a gente, o apóstolo Paulo fala de 3 imagens que a gente precisa guardar no nosso coração. 3 imagens poderosas, irmãos. Para a gente guardar no nosso coração e na nossa mente todas as vezes que a gente estiver passando por essas perseguições, por essas lutas, que a gente for abatido, a gente olhar para essas 3 imagens e a gente se levantar e a gente persistir em ser útil ao Senhor. Primeira imagem é que a gente precisa olhar para a nossa ressurreição com Cristo. O verso 14 diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha que imagem extraordinária. Quando você estiver enfrentando as suas lutas, quando você estiver sendo perseguido, quando estiver apertado de todos os lados, quando você até tropeçar, até quando você cair, meu irmão, olhe para esse dia. Imagine isso na sua mente, aquele dia que você vai levantar dos mortos, com um corpo glorificado, e vai se ressuscitar e vai encontrar com Jesus nas nuvens, para ser levado com Ele para a eternidade, para viver essa vida extraordinária que te aguarda. Pensa nisso. Pensa no dia da sua ressurreição com Cristo.
Se agarre a isso, fixe seu olhar nessa imagem que a palavra de Deus está descrevendo, para que a gente possa enfrentar tudo que precisa ser enfrentado, para cumprir a missão que nos foi dada com êxito. Olhe para esse dia, meu irmão. Imagine esse dia. Que glória! Paulo dá uma segunda imagem para a gente. Olhe para os frutos do seu trabalho. O verso 15 diz assim para a gente: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Olhe para o fruto do teu trabalho. Está difícil pregar o Evangelho, está difícil permanecer na fé, as batalhas estão intensas, o inimigo te pressionou, te cercou, você está sendo perseguido, você está vivendo tempos difíceis, tempos terríveis, lutas enormes, imensas, você não sabe nem que direção tomar, você foi abatido, você caiu, você tropeçou. Olhe para o fruto do teu trabalho, meu irmão. Contemple, enxergue a sua família salva, enxergue seus amigos salvos, enxergue seus colegas de trabalho salvos, enxergue sua vizinhança salva, enxergue pessoas que você nunca viu na vida salvo, enxergue essas pessoas indo com você para o céu, encontrando contigo nas nuvens, se reunindo com Jesus para ir para o céu, fruto do teu trabalho. E pergunta para você: vale a pena dar a vida por isso? E por último, irmãos, tem mais uma imagem. Olhe para o peso de glória eterna que você vai receber. A palavra de Deus está dizendo aí: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe aquela balança antiga que tinha nas mercearias antigas? Que ela é uma gangorra, que de um lado você coloca um peso de referência, um peso padrão, e do outro lado você coloca o produto e vai colocando peso até equilibrar, e você saber o peso daquela balança. Quando ela está equilibrada, você sabe o peso. É disso que ele está falando. Ele está dizendo: olha, pega tudo que você sofreu, todas as perseguições, todas as pressões que você viveu, todos os tiros que você tomou, pega tudo que você já sofreu até aqui, pega tudo que você vai sofrer até o final da sua vida, tudo que você fez pela obra de Jesus Cristo, todo o sacrifício que você fez para pregar o Evangelho, pega tudo isso e coloca de um lado da balança, que Deus vai colocar do outro lado aquilo que Ele está produzindo para você como recompensa eterna. E Ele diz: a balança vai desequilibrar toda. Tudo isso que você está olhando e pensando que é algo insuportável, quando comparado com aquilo que Deus está programando para você, quando você coloca na balança, há um peso eterno maior do que tudo que você sofreu por causa de Jesus Cristo nesse mundo. Olha para essa balança. E é extraordinária essa visão, meu amado, porque a gente não pode saber, a gente não tem competência para entender essas recompensas que a gente vai receber do Senhor. Não tem como a gente entender isso. Vai além daquilo que a gente já experimentou, vai além daquilo que a gente conhece, vai além do que os nossos olhos podem ver, vai além do que o nosso coração pode imaginar. E aí, porque não tem como a gente entender essas recompensas eternas, a palavra de Deus está dando para a gente uma visão disso, de uma balança, dizendo: pega todo o seu sofrimento e coloca de um lado, aquilo vai se tornar leve, quando comparado àquilo que Deus está preparando para te recompensar por causa desses sofrimentos. A balança vai toda para o lado da recompensa de Deus. E Ele diz mais, meu irmão. Ele diz que esses sofrimentos que a gente está enfrentando aqui se tornam leves, mas não só leves, são momentâneos. E as recompensas que você recebe são pesadas e eternas. O que você está sofrendo agora, pensa nisso, está passando.
É um sofrimento leve e momentâneo, mas aquilo que eu vou ser recompensado, aquilo que eu vou receber do Senhor é eterno e é pesado, vale muito a pena. O que a palavra de Deus está tentando dizer para a gente, ou ensinar para a gente é isso: vale a pena você sofrer o que precisar sofrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Fixe essas 3 coisas na sua mente. Feche seus olhos agora, eu quero convidar você a fazer esse exercício, fixar isso no seu coração, para você se lembrar disso, quando as tribulações começarem, porque elas vão começar. Fixe nos seus olhos, meu irmão, fixe no seu coração, fixe na sua mente, essas 3 imagens. A primeira, a sua ressurreição com Cristo. Visualize você se reunindo com a igreja do Senhor, se unindo a Cristo, para ir para a eternidade com Ele. Fixe seus olhos nos frutos do seu trabalho, nas pessoas. Veja as pessoas que você quer salvar. Fruto do seu trabalho. Dá trabalho servir ao Senhor, dá trabalho cumprir a vontade de Deus. Mas, meu irmão, veja essas pessoas indo para o céu contigo. Veja essas pessoas ressuscitando contigo, se reunindo com você, com Jesus Cristo, para passar a eternidade contigo. Vale a pena sofrer por elas. Vale a pena para mudar a história da eternidade de alguém. Vale a pena, meu irmão. E fixe os seus olhos nessa balança, onde todos os seus sofrimentos se tornam, quando comparados às recompensas que Deus tem preparado para você, se tornam leves, muito leves. Tudo que você está passando é passageiro, é transitório, é momentâneo. Mas o que você vai viver daqui a pouquinho é eterno. E o que você vai colher daqui a pouquinho do que você viveu aqui, das tribulações que você enfrentou aqui, das perseguições, das lutas, das pressões desse mundo, dos tiros que você levou, está produzindo para você algo eterno e muito maior do que os sofrimentos que você tem vivido. Fixe seus olhos nisso, meu irmão, no que é eterno, no que vale a pena.